jeito fácil pra cicatrizar. Com Projetor 2 nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 Plus vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com Projetor 2 mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 mais vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com Projetor 2 mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 Plus vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. Duas cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente. Com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. Duas cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Boa noite, minha enfermagem mais querida desse Brasil. Estamos agora oficialmente ao vivo aqui para mais uma aula das nossa quarta-feira santa, né? Então, todas as nossas quartas, sempre sentamos aqui, nos reunimos e entregamos o melhor do conteúdo para cada um de vocês, para entregar mais sobre o conhecimento sobre feridas e curativo de uma forma avançada e de uma forma democrática, onde que você pode ter o acesso. Mas para
professor, eu pago o quê para ter todo esse acesso que você está me dando? Meu bebê, seguinte. Você não precisa pagar nada não, professor João, tá? Diferente de muitos professores aí que te cobram uma fortuna para te ensinar, eu não te cobro não. A única coisa que eu cobro para cada um de vocês é a assiduidade. De fato, para vocês estarem presentes aqui todas as quartas-feiras, por isso vocês têm um grupo de estudos que sempre liberam lá com antecedência os avisos para vocês. Outra coisa que eu peço também para cada um de vocês, que sempre estejam aqui comentando, sempre estejam aqui compartilhando essas lives com o máximo de profissionais da enfermagem. Porque esse conteúdo, turma, nada vale se ficar só com vocês. Quando eu entro ao vivo, de fato, aqui com vocês, eu quero transmitir uma mensagem para você salvar vidas, para você lá na frente olhar um paciente, por exemplo, que é o tema da nossa aula de hoje, que é úlcera oncológica, é para você receber um paciente com úlcera oncológica e não errar. Coisa que eu vejo vários profissionais, infelizmente, ainda errando na prática quando a gente fala sobre úlceras oncológicas. Então, quando você se deparar de fato com esse tipo de ferida, eu quero que vocês conduzam da forma correta, para que o paciente de vocês aqui passe por esse momento que, de fato, já é um momento muito difícil. Concorda comigo? Poxa, a pessoa já está diagnosticada com câncer. E aí, infelizmente, com esse diagnóstico, ela adquire uma lesão que, infelizmente, não cicatriza. Então, a gente aqui vai trabalhar muito com o psicológico daquele paciente. Então, assim, é um tema sensível que eu vou trabalhar hoje com vocês. É um tema, por isso eu peço sempre para vocês compartilharem e deixarem um like. É um tema também, turma, que foi o que me trouxe para feridas. Porque antes, para vocês que não sabem, minha área era muito militar. Meu sonho era ser enfermeiro do exército, turma. E de fato, se vocês forem olhar para mim, minha fisiologia aqui, se vocês estarem aqui presencialmente comigo, vocês vão ver que eu sou um homem muito largo, lá ele, né? Muito forte. Porque eu sempre tive essa mentalidade do exército, sempre quis participar do exército. Hoje minha noiva já não deixa. Quando eu falar, amor, vou largar tudo, vou pro exército. Ela, não, você não vai não. Eu lá quero você envolvido com essas coisas de exército. Mas enfim, hoje eu estou muito satisfeito com minha área, né? E como eu falei para vocês, úlcera oncológica foi de fato o que me trouxe para lesões, porque antes eu não queria essa área de feridas, não achava muito interessante. Mas por que, professor? Conta aí essa história. Turma, quando eu estava no terceiro semestre, quarto semestre da minha faculdade, eu fui em um dos estágios hospitalares que a gente tinha, e aí nesses estágios a gente entrou numa área, que era uma clínica médica, e dentro dessa clínica médica tinha um paciente com uma úlcera oncológica. A enfermeira, vendo todos aqueles meninos cheirando a leite, com jalepinho branco, todo de branco, perguntou: meninos, vocês querem me acompanhar no curativo? Eu queria sempre estar ali ajudando um e outro ali na enfermaria. Eu falei, sim, eu vou, com certeza eu vou. Aí ela falou, como é a tua sensação em relação a cheiro? Eu não entendia nada, eu falei, não, eu mal sinto o cheiro, porque de fato eu tenho problema no nariz. Eu mal sinto o cheiro. E ela, não, tranquilo, então dá certo. Use 2 máscaras. Não entendi o porquê. Beleza, coloquei 2 máscaras. E aí, quando a gente entrou no quarto, era um quarto para 4 pessoas, né? Só porque esse paciente estava sozinho nesse quarto. E aí eu ainda sem entender, poxa, 2 máscaras, o paciente sozinho dentro do quarto, a enfermeira perguntou o porquê do cheiro, se eu senti ou não. E aí ela conversou com um paciente e falou, não, a gente vai iniciar aqui seu curativo, tudo bem? E aí ele até falou assim, paciente, esse menino vai aguentar? E eu ainda sem entender, mas por que todo mundo tá falando isso? Turma, quando a gente entrou de fato ali perto dele e a gente abriu o curativo, era um odor muito forte. Esse odor, ele acabou passando para o corredor da clínica médica. E assim, era um odor muito forte. Aquele odor que parece que você sente com os olhos, chega a arde teu olho. Então, era um odor muito, muito, extremamente forte. Então, daí que eu entendi, de fato, o porquê que aquela enfermeira pediu 2 máscaras, perguntou por que que eu estava, se eu resistia ao cheiro ou não. Só que, turma, eu vi aquele paciente ao mesmo tempo chorando. Eu nem prestei tanta atenção no cheiro. Meus colegas, sim. Eu prestei atenção no paciente. Eu vi o paciente chorando. E aí eu entendi.
poxa, o paciente ele está passando por um momento tão difícil na vida dele, que é enfrentar um câncer que basicamente afeta tanto o paciente como também a sua família. É um paciente que está enfrentando essa situação com uma úlcera que tem um odor muito forte. E que, infelizmente, essa lesão faz com que o paciente esteja basicamente isolado, porque ninguém consegue ficar perto dele. A única pessoa que ele ainda sente esperança, os profissionais da saúde, por vezes, são profissionais que não aguentam estar perto dele por conta do cheiro. Então, a lesão em si vai afetar tanto o psicológico daquele paciente, que aquele paciente chora, não é nem de dor da ferida, mas é de dor de toda aquela situação que ele está vivendo. Uma situação difícil para ele e difícil de lidar também com os familiares. Foi daí que eu falei, poxa, o que que eu posso fazer com esse paciente para que ele passe por essa situação e ele não seja tão afetado psicologicamente. Daí eu cheguei em casa, todo o meu estágio fazia isso, acho que foi por isso que eu comecei a me destacar. E assim, eu não era da área da saúde, eu era da área da construção civil, né? Então, assim, eu cheguei em casa, fui revisar tudo. E aí, de fato, eu fui estudar úlcera oncológica. E aí eu vi que dava como básico conduzir aquele odor e aquele paciente, pelo menos, ter uma qualidade de vida. E aí eu peguei esse tratamento, que eu vou falar aqui na aula para vocês, tá? Peguei esse tratamento e levei para minha enfermeira. Falei, doutora, eu trato todos os enfermeiros de doutor, tá? Doutora, seguinte, ou doutora ou professora. Na época que eu era acadêmico, eu tratava como professor. Professora, seguinte, que tal a gente fazer esse tratamento? Ela falou assim, de fato, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos tentar, né? Não custa nada. E aí eu levei esse tratamento e adivinha, então, no dia seguinte, né, que a gente passava uma semana lá, no dia seguinte o paciente não estava com odor. Tava assim de fato, mas tinha reduzido muito, turma, muito, muito mesmo. E assim, a enfermeira olhou pra mim, rapaz, esse menino aí. E assim, todo mundo começou a olhar pra mim, e eu acho que o olhar das pessoas e o olhar do paciente fez com que eu me apaixonasse de fato por feridas. E aí eu, poxa, é isso aqui que eu quero. É isso daqui que eu me encontrei. Levar qualidade de vida para pessoas que muitas vezes não têm mais essa qualidade. E aí foi onde que eu comecei de fato mergulhar nesse mundo. Tive muitos mentores, né? Assim, um deles eu conheci pessoalmente no Rio de Janeiro, né? Parabenizei, agradeci e saiba sempre agradecer seus mentores, turma. Então, assim, foi o meu diferencial. E até hoje eu tô aqui, né? Então, assim, ainda nem comecei a aula quando te contei essa história, porque assim eu senti no coração. Acho que foi Deus que pediu nessa noite para eu falar essa história para tocar na tua mente. Eu sei que por vezes a gente não, às vezes tem lives que a gente não lota, mas eu sempre estou aqui te trazendo o melhor conteúdo possível. Mas eu quero que vocês entendam, turma, que tratar feridas não é apenas pegar um AGE e trocar aquela ferida. É tratar uma ferida que por vezes está na alma, não está naquele que tu vê. Então, turma, cada paciente que você pegar a partir de hoje, pense nessa história que eu acabei de contar. Pense que aquele paciente ele está passando por algo difícil também. Enfrentar uma lesão é enfrentar isso daqui também. Então, assim, a partir de hoje, não olhe mais uma ferida apenas para a ferida, olhe para o paciente. É isso que eu bato muito na tecla com os meus alunos do projeto 2x. Por vezes o aluno chega lá na minha comunidade, que é um dos benefícios dos alunos, chega com a lesão e pergunta qual curativo utilizar. Eu pergunto, e o caso? Cadê o caso? E o paciente? Como é que está o paciente? Porque eu bato muito na tecla, e principalmente se você for aluno do projeto, eu vou bater muito na tua tecla para você avaliar o paciente. Porque o paciente, acima de tudo, é ele. Se ele estiver normal, se tiver tudo equilibrado, é ele que vai conseguir cicatrizar mais rápido. E você vai ser só a mão que vai potencializar essa cicatrização. E quando eu falo do projeto, turma, eu falo com tranquilidade todos os benefícios que os meus alunos conseguem. Esses aqui são alguns resultados que os meus alunos
conseguem diariamente. E para quem de fato está na comunidade, sabe que todos os dias tem casos diferentes, todos os dias eu estou lá respondendo. Tem dias que, por vezes, realmente eu de fato não consigo, porque eu respondo muitos alunos também no privado, e às vezes estou nos atendimentos e de fato eu não vou conseguir. Mas sempre no final do dia ou no final da noite, eu estou lá respondendo cada um dos alunos, porque eu me preocupo com cada um dos pacientes que os meus alunos tocam, porque eu quero esses resultados. São esses resultados, turma, que vai fazer você ser diferente, vai fazer você ser um enfermeiro totalmente respaldado na tua prática, uma referência de fato, tá, turma? Então vamos lá, pega caneta e papel, depois que eu te contei essa história, né? Assim como eu falei, eu senti na alma que eu precisava falar essa história do minha vivência com feridas para vocês, tá? Então já fazem aí quase 5 anos que eu tô nessa vida, então eu já vi muita coisa para vocês, tá? Então vamos lá. Professor, como é que ocorre a úlcera oncológica? As feridas tumorais vão ser formadas por infiltrações de células malignas. E aí, uma certa vez, eu fui dar uma aula para os alunos da Liga de Oncologia. E aí, eu, leigo, né? Fui lá à Liga de Oncologia e o símbolo deles era um caranguejinho. Eles me deram até uma pelúcia de caranguejo. E aí, eu perguntei, poxa, por que o caranguejo? Aí, eles falaram da fisiologia, né? Ou da história do caranguejo com o câncer. O câncer, turma, ele meio que vai adentrando nas células. O caranguejo, quando ele vai adentrar na terra, ele faz quase o mesmo movimento do câncer. Ele vai aprofundando ali com aquelas garrinhas. Então, o câncer, o tumor, ele vai aprofundando ali naqueles tecidos do paciente como se fosse um caranguejo, turma. E aí vai afetando vários órgãos ao decorrer que ele vai ali se manifestando naquele paciente. Então, aqui para o câncer, eu tenho um infiltrado dessas células malignas nessa estrutura da pele. Então, ele vai se espalhando na pele do paciente até atingir algum vaso, até atingir ali algum órgão, tá? E aí, infelizmente, pode ocorrer a quebra da integridade do tegumento. O tegumento é a nossa pele, tá? Levando à formação de uma ferida evolutiva exofítica, tá? E isso se dá em decorrência da proliferação celular descontrolada. E aí você vai anotar nesse teu caderninho aí que você tá nessa noite, essa frase: proliferação celular descontrolada. Então, se você vai observar algumas lesões que eu trouxe aqui para vocês, que a úlcera oncológica também ela vai se assemelhar muito com o couve-flor, porque ela vai ter uma hipergranulação ali aparente. Então, essa hipergranulação vai ser bem característica, bem parecida com um couve-flor. Então, viu uma ferida bem parecida com couve-flor, já desconfie de uma úlcera oncológica, tá? E aí você vai ter outros pontos para avaliar, como o odor, ele é um tecido mais friável, tá? Então, a úlcera oncológica vai ser um tecido, se você encostar ali uma gazezinha de qualquer forma, ela vai sangrar muito. Então, tudo isso vocês irão prestar atenção nesse tecido oncológico, tá? E ele vai provocar o processo de oncogênese. Então, aí é que vem o nome das úlceras oncológicas. E aí a gênese, né? Como é que ocorre a formação desse tumor? Primeiro eu tenho o crescimento do tumor, que leva ao rompimento da pele. Então, esse tumor, ele vai estar ali naquele tegumento, na epiderme, derme, e aí ele vai se proliferar, crescendo até romper a pele. Eu tenho uma neovascularização. Então, se eu tenho uma neovascularização, ele é uma lesão que sangra fácil, tá? Bota aí, ó. Sangra fácil. Então, qualquer movimento que você for fazer na úlcera oncológica, ela vai sangrar e vai sangrar muito, tá? Então, por conta dessa neovascularização, a úlcera oncológica ela vai sangrar de forma mais fácil, tá? É um tecido que a gente chama, que é um tecido, tá, ó, friável. Tecido friável, ele sangra muito, tá, turma? E aí eu tenho ali o provimento do substrato para o crescimento do tumor, tá? Então, assim, já que é um tecido friável, ele tem vários vasos sendo formados, tá? Então, quando esses microvasos são formados, deixa a lesão mais sensível, então por isso que ele sangra fácil. E já que ele tem vários vasos sendo formados ali de forma desordenada, esses vasos eles acabam estimulando aquele tecido. Então, quando ele estimula aquele tecido, ele vai começar a formar naquele formato do couve-flor, que é bem característico da úlcera oncológica, tá, turma? Então, por esse crescimento, por essa neovascularização, por esse crescimento do tumor,
Tudo isso vai fazer esse arranjo para formar essa proliferação celular descontrolada, tá? E aí eu tenho a invasão da membrana basal das células saudáveis, que é um processo de crescimento expansivo da ferida sobre a superfície acometida. Então essa superfície vai se agredindo, 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 vai abrir a lesão, vai abrir aquela hipergranulação, vai abrir aquela lesão com característica de um couve-flor, tá? Então vou bater nessa tecla por conta desse couve-flor para vocês não esquecerem, tá? Óbvio, né? Óbvio que eu vou trazer aqui alguns exemplos dessas lesões para cada um de vocês, beleza, turma? Então, prosseguindo nossa aula, com algumas outras características. Eu tenho agregados de massas tumorais necróticas, olha aí, ó, isso aqui, ó, tecido desvitalizado presente sobre essa úlcera oncológica. Eu tenho a contaminação por micro-organismos aeróbicos, bem como as pseudomonas e os trafilococos. E os anaeróbicos também são presentes, que são os bacteroides. Então, o que é que acontece? O produto final desse metabolismo dessas bactérias, turma, vai formar ácidos graxos voláteis, o ácido acético e o carproico. Esses ácidos e esse subproduto aqui que elas vão formar são eles que são responsáveis pelo odor ali muito forte presente sobre essas lesões. Então, esse odor muito forte vai vir de onde? Dessas bactérias, tá, turma? Então, essas bactérias é que vão ser ali os responsáveis por esse odor ali presente no paciente. E aí eu te trago, novamente, eu te falei que essa aula a gente vai refletir bastante, porque eu acabei de falar que minha vivência, o que me fez trazer aqui para feridas foram as úlceras oncológicas, beleza? E aí, como eu te trouxe aquela história no começo da aula, vocês perceberam que quem estava sendo mais afetado era a cabecinha do paciente. Então, essa malignidade, turma, produz um desequilíbrio tanto mental, psicológico, como também um desequilíbrio no metabolismo, resultando ali, às vezes, por perda de peso, uma hiponatremia, anemia, desidratação. Percebe que tudo isso, uma hiperproteinemia, uma anemia, perda de peso, desidratação, são fatores que retardam a cicatrização. A gente aprende que isso, se eu não controlar esses fatores, uma ferida ela não vai cicatrizar, bebê. Só porque o paciente que está com a úlcera oncológica, ele tem todo esse desarranjo metabólico ali no corpo dele. Então, se ele tem esse desarranjo metabólico, bebê, ei, presta atenção, ele não vai conseguir cicatrizar a ferida rápido. É uma lesão complexa que você está ali de frente. Eu preciso entender, para cicatrizar feridas, que eu preciso tratar, identificar e tratar a causa da lesão para conseguir ali cicatrizar. Mas, poxa, qual é a causa da úlcera oncológica? É o câncer, professor. Então, o paciente ele precisa tratar do câncer se ele quer de fato cicatrizar. Tá percebendo a complexidade que é esse nosso paciente nesse exato momento? Eu preciso controlar o câncer para eu controlar aqui essa ferida para eu conseguir cicatrizar. E aí eu te pergunto, nesse paciente, por vezes, a prioridade é a ferida ou é o câncer? Comenta aí no chat para mim. É a ferida ou é o câncer? Nós, como enfermeiros, quando a gente se depara com lesões como essas, nossa responsabilidade é entregar o máximo possível uma qualidade de vida, anota isso daí, uma qualidade de vida para os nossos pacientes. Se a gente não consegue entregar essa qualidade de vida, aquele momento que é muito difícil para o paciente, como também para a família, se torna mais difícil ainda. Mas por que muitos enfermeiros hoje não estão conseguindo aqui dominar de fato essa avaliação e expandir esse olhar, expandir um olhar mais holístico para aquele paciente. Quando eu falo um olhar holístico, não é só aquele olhar, eu preciso aqui fazer uma sistematização, controlar a medicação. Não, isso é importante, mas um olhar que você entenda que a parte do metabolismo do paciente, as comorbidades, a parte fisiológica daquele paciente serão afetadas. E por essa parte ser afetada, turma, vai ter uma grande dificuldade da gente conseguir cicatrizar uma úlcera oncológica, bebê.
Tá entendendo o problema que tu tem nas tuas mãos? E aí, por vezes, sabe onde é que a gente vai encontrar muita úlcera oncológica? No postinho de saúde. Então, o postinho de saúde é só que tem. Possivelmente, se tiver uma enfermeira aí da atenção básica, vai confirmar isso para mim. Ela já pegou ou ainda vai pegar uma úlcera oncológica aí no terreno dela, tá? No território dela. Então, assim, são úlceras complexas, tu. A gente tem que evitar que sangre, e é muito difícil, que por vezes a gase gruda ali naquele tecido. A gente deve evitar alguns produtos, que eu vou te falar aqui também. Inclusive, tem um produto bem comum em nossas práticas de enfermagem que algumas pessoas utilizam e a partir dessa aula vocês não vão mais utilizar. Beleza? E assim, turma, eu tô com essa camisa, ó, tá vendo? Não sei se vocês prestaram atenção. Gostaram da camisa, ó? Eu cicatrizo 2 vezes mais rápido, tá? O treinamento do Projeto 2x+, que agora é dia 12, tá? Eu vou abrir a Black Friday do Projeto 2x+. Olha, eu preparei a maior Black de feridos e curativos que você vai ver, tá? Então, assim, dia 12, no Feridos Experience, eu vou te mostrar aqui o passo a passo para você adentrar também no Projeto 2x+, e ter esse pensamento clínico crítico com os teus pacientes. Porque esse pensamento que eu tenho, eu transmito para os meus alunos e incentivo isso constantemente. Porque não adianta nada eu viver feridas que eu vivo. Tu. Eu passei 2 anos numa emergência vascular recebendo vários pacientes diariamente, tá? Eu tenho meu consultório, onde que eu atendo, faço visita domiciliar, atendo os meus alunos, dou aula aqui para vocês, então assim, feridos e curativos a todo momento está comigo, tá, bebê? Então assim, não perde essa baita oportunidade, dia 12 estar no Feridos Experience e não perder aqui a oportunidade de estar no projeto, beleza? E aí, turma, pra gente adentrar, tá? Inclusive, as inscrições por Feridas Experience, ele está aqui na descrição do vídeo, tá, bebê? Vou deixar também aqui, porque eu não consigo controlar tudo aqui ao mesmo tempo, tá? Mas vou deixar aqui no chat também fixado para vocês estarem adquirindo sua vaga, para quem ainda não está adquirindo, para quem não ainda está fazendo parte, beleza? E aí eu vou te mostrar alguns tipos aqui de cirurgias que podem ser feitas com a úlcera venosa. Úlcera venosa, fecha a caixinha aí da úlcera venosa. Que podem ser feitas, tá, com a úlcera oncológica. Primeiro, tem a cirurgia de radicalidade, ou seja, essa cirurgia ele vai remover, digamos aqui, eu vou desenhar aqui para vocês, ó. Aqui uma lesão, o professor gosta de desenhar. Eu vou botar de verde. Então, ó, tem a úlcera oncológica aqui, ó, formatinho de couve-flor, tá? E às vezes ela é assim, ó, por dentro aqui também do tecido. O que que acontece nessa radical? Nessa radical, eles vão remover esse tumor, tá? Ó, fazendo cirurgia, mas eles vão remover em cerca aqui de 2 a 3 centímetros a mais, tá? Ou a depender da cirurgia até mais, tá? Eles vão remover isso daqui, ó. Isso aqui é só o câncer, essa parte aqui é só o tumor, tá? Mas eles vão remover também toda essa parte. Por quê? Porque lembra que o tumor, turma, ele vai se enraizando, tá? Ele vai adentrando aqui no tecido do paciente. Então, se ainda tiver um resquício que seja desse tumor aqui, ó, ele vai ser retirado. Agora, tá? Isso aqui vai perder muito tecido. Então, vai ficar um buraco, concorda comigo? Ó, vai ficar um buraco aqui nesse teu paciente. E aí você vai conduzir como se fosse uma lesão normal. Por quê? Porque o tumor já foi tirado. Por vezes, né, quando eles fazem essa cirurgia, eles já colocam logo ali um enxerto encaminhado, tá? Mas, por exemplo, a pressão negativa depois da remoção também pode fazer. Mas quando tem o tumor, não pode, tá? Não pode fazer essa pressão negativa. Removendo ali todo o tumor, aí sim a gente pode pensar, beleza? E aí eu tenho também a cirurgia conservadora. A cirurgia conservadora, em vez dela tirar tudo isso aqui de tecido, ó, ela não tira isso aqui, ela vai tirar só o tumor. Ela vai tirar só o tumor ali onde que está, ok? Por quê? Porque eu estou conservando, o próprio nome dela está falando, eu estou conservando o tecido ali do paciente para eu não ter uma lesão muito profunda, tá? Então tem esses 2 tipos de cirurgias que podem ser feitas na remoção do tumor em feridas oncológicas. Beleza, turma? Deu para pegar isso aqui? Radical, vou tirar tudo. Conservadora, vou tirar ali o mínimo possível da pele do paciente. Beleza? E aí, turma, olha só, não parece um couve-flor? Ei, concorda aí comigo? Parece um couve-flor? Aqui, ó, aqui, né? Opa,
Aqui, meu dedinho, ó. Parece um couve-flor? Parece, né? Parece um couve-flor. Então o professor vai olhar assim, rapaz, esse professor é muito doido, viu? Como é que pode? Olha pro lesão e vê comida. Não é possível, meu jovem, não é possível. É só o professor João mesmo. Então, assim, vocês percebem essa característica da úlcera oncológica. Ela parece, de fato, um couve-flor ali presente no leito daquela ferida. Beleza? Então é isso aqui que a gente vai conduzir da melhor maneira possível. E a úlcera oncológica, ela tem estágios, tá, bebê? Ela tem estágios. Mas antes de falar os estágios, vou te falar alguns cuidados. Deixa eu só pegar aqui, bebê, ó. Isso aqui é importante eu te falar. Deixa eu só pegar aqui, ó. Aqui, bebê, ó. Eu já vi muita gente utilizar isso daqui, ó. Qual é o nome desse curativo? Bota aí no chat. Quem errar fica reprovado. Turma, já vi, principalmente quando eu estava no plantão, que era no SUS, já vi enfermeiros fazendo isso. Colocando esse bonitinho aqui, esse óleo de girassol, na úlcera oncológica. Turma, no tecido de granulação, esse bendito aqui não estimula quase nada. Mas você só vai utilizar no tecido de granulação. Mas quando você coloca esse bonito em uma úlcera oncológica, sabe aquele tecido em formato de couve-flor? Eu vou estimular cada vez mais ele. E sabe o que aqui esse tecido tem? Isso mesmo. Ele tem tecidos malignos. Então eu vou estimular aquela malignidade, aquelas células malignas, a se multiplicarem cada vez mais. Eu vou estimular cada vez mais o tumor. É mesmo, professor? É. O uso do óleo de girassol para vocês verem a complexidade. Então, a partir de hoje, vocês, por isso eu digo, gente, compartilha essa live, porque a gente salva vidas. Porque é inadmissível um enfermeiro passar 5 anos estudando e não ter esse pensamento. Mas assim, eu entendo que é frágil. O nosso ensino é frágil. E é por isso que eu estou aqui, para fortalecer esse teu ensino. E você não cometer esses erros de colocar um bendito óleo de girassol na úlcera oncológica. Ô, meu filho, presta atenção. Não faça isso, não. E se você for ver um coleguinha seu fazendo isso também, reprime ele, mas de forma educada. Não vão ser ali arrogantes, não. Tá? Não vão ser, não. Puxa ele ali no canto, fulano, você sabia disso, aquilo ali? E a gente não pode, tá, fulano? Educados, tu. Não sejam agressivos. Eu não gosto disso, não, tá? Não gosto. Porque, assim, o que eu costumo falar, só é errado quando você não sabe que está errando. Mas a partir do momento que você sabe daquilo e continua fazendo, aí sim, esse é o errado. Agora, se o fulaninho lá não teve essa orientação, não estava aqui na aula do professor João e não recebeu essa orientação do óleo de girassol, hein? Para, tu. Às vezes é só ignorância mesmo. Ignorância que eu falo é na falta de conhecimento. Às vezes esse profissional não teve a capacitação que você está tendo nessa noite. E às vezes você está aqui nessa noite descobrindo isso hoje também, não é? Então, assim, a gente tem que ser educado na hora de transmitir esses conhecimentos e na hora de educar os outros profissionais da saúde. Beleza? Nada de arrogância. A arrogância não leva para lugar nenhum, tá? Dica para a vida do professor. Professor, outra coisa que a gente não faz, laser. Turma, laser você não vai fazer na úlcera oncológica. Por quê? Porque o laser ele estimula ali o tecido. Então, se o laser ele estimula o tecido, ele vai estimular a célula maligna também, tá? É uma das contraindicações do uso do laser. O que vocês também não irão fazer, o que eu não recomendo, é vocês desbridarem. Ei, presta atenção. É você desbridar uma úlcera oncológica. Por quê? Porque eu acabei de te ensinar que ela é uma lesão que tem um tecido muito friável. Não foi isso? É um tecido ali muito fácil de sangrar. Se é um tecido muito fácil de sangrar, bebê, e você vai lá com bisturi remover o tecido desvitalizado e você sangrar aquele tecido, ele não vai parar de sangrar fácil, não. Você vai se desesperar. Vai, professor? Vai, com certeza. Então, assim, é um tecido que a gente vai ter que trabalhar da forma adequada. Beleza? Nada de óleo de girassol, nada de laser, nada de desbridar, nada de passar uma gás muito forte.
Ah, professor, mas só tem um molhinho, é só o soro. Infelizmente, tu vai colocar só o soro. Infelizmente, tá? Mas eu tenho muitos alunos dentro do projeto que eles conseguem mudar suas realidades. Eles vão lá, levam as tecnologias para os coordenadores compram e aí tem uma assistência melhor. Mas você consegue fazer isso quando você tem, ó, conhecimento. Se você não tem, você não consegue. Beleza? Pegou o bizu? Pegou? Então vamos agora falar sobre os estágios da úlcera oncológica. Ah, professor, eu sei que tem estágio da lesão por pressão, eu sei que tem o estágio aqui da... Meu Deus, me deu branco. Da queimadura, mas eu não sabia que a úlcera oncológica também tinha seus estágios. E tem, bebê. Vamos aqui discutir cada um desses estágios. O primeiro estágio, turma, ele tem uma pele íntegra, tal. Percebe que a pele desse paciente ela tá íntegra. Ele tem um tecido de coloração mais avermelhada, ok? Então é um tecido que tem ali uma hiperemia, tá? Ele tem um nódulo. Vocês conseguem observar que aqui tem um nódulo, né? Ó? Então tem um nódulo aqui presente, visível, e ele é bem delimitado. Ele também, turma, não vai ter nenhum sintoma. É assintomático, beleza? Então o paciente ele só tem esses nódulos que a gente vai identificar. Então se o paciente tem esses nódulos com tecido avermelhado, então eu estou falando do estadiamento 1, beleza? Eu te falei que ele vai aumentando, né? No estadiamento 1N, eu também tenho uma ferida fechada, mas pode ter uma abertura ali bem superficial, tá? Ó, percebe que aqui tem uma aberturazinha, tá? E é o orifício que vai estar drenando um exudato ainda lípido. Por quê? Porque esse nódulo aqui tem muito exudato dentro dessa cápsula, tá? E ela tem que sair para algum lugar. Então ele vai começar a sair por esse nódulo. E ele tem uma coloração também amarelada no aspecto purulento, beleza? Vou ter o tecido avermelhado, tá? Ó, percebe o tecido avermelhado. E é uma ferida, pode se apresentar seca. Quando é que ela pode se apresentar seca? Quando ela vai estar fechada, tá? Ou ela pode se apresentar de forma úmida, se ela tiver alguma abertura ali presente. O paciente pode referir dor ou prurido, ou seja, coceira, né? O paciente pode coçar aquele nódulo. E é uma lesão ainda sem odor, porque a gente vai entender que o odor na úlcera oncológica é uma característica importante dessa lesão. Porque lembra das bactérias que vão liberar ácidos graxos ali voláteis, que vão produzir aquele cheiro na lesão? Tudo isso é ocasionado aqui. Beleza, turma? Então, assim, o odor é uma característica que a gente vai ficar avaliando neste paciente. Beleza? Estadiamento 1N. Estadiamento 1, 1N. Vou ter o estadiamento 2. Aí aqui sim, aquele nódulo ele vai abrir. Então, vou ter uma ferida aberta. Vai envolver aqui a derme e epiderme. Se eu abrir uma ferida, né, já atingi aqui esses dois tecidos. Mas só porque essa úlcera vai ser uma ulceração superficial. E essa lesão, por vezes, vai ser friável. Ou seja, se é friável, perdão, se é friável, essa é uma lesão que sangra, anota aí, ó, sangra fácil. Se essa lesão sangra fácil, turma, qualquer coisa que você for fazer ali, esse paciente aqui vai sangrar e não vai parar. Então é por isso que não pode desbridar se tiver ali tecido desvitalizado, beleza? Ele é bem sensível também à manipulação. Então esse paciente ele vai relatar dor. Na hora que você for limpar essa lesão, se você esfregar, passar ali uma forcinha a mais nessa gaze, essa gaze vai sangrar e esse paciente vai sentir muita dor, bebê. Ele vai sentir muita dor, tá? Então, assim, são alguns cuidados que vocês terão na hora aqui de manipular esse paciente. O exudato, nessa lesão, ele pode se apresentar ausente ou ele tem pouca quantidade. Mas lembra que por que ele já reduziu a quantidade? Porque ele abriu uma lesão e essa lesão já está drenando, então ele acaba reduzindo ali um pouquinho dessa quantidade. Ele tem um intenso processo inflamatório. E aí, turma, processo inflamatório, vou trazer aqui para vocês, o processo inflamatório, PI, né? Esse processo inflamatório, quando ele é persistente na ferida, ele vai provocar o que a gente chama de hipergranulação.
hipergranulação. E vocês vão observar que ao decorrer da evolução da úlcera oncológica, eu vou apresentar essa hipergranulação. Lembra que essa hipergranulação na úlcera oncológica, ela parece o quê? Couve-flor, não é isso? Então, assim, esse processo inflamatório, ele acaba evoluindo cada vez mais e o paciente ele vai ter ali um processo de hipergranulação, principalmente ao redor da ferida. E aí, aqui ele já vai sentir dor e o odor já vai começar a se apresentar. E aí ele pode se apresentar de forma ocasional, beleza? Então é assim que vai evoluindo o tumor daquele paciente. E aí eu tenho já o estadiamento 3. E aí, de fato, no estadiamento 3 é uma lesão bem complexa. Por vezes, no estadiamento 3, o paciente pode até ser paliativo. Você vai ter que conduzir da forma certa. Então, eu vou ter aqui, ó, uma ferida espessa envolvendo um tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo é qual? É esse aqui, ó. Gordura, tá, bebê? Então, pode se apresentar gordura nesse tecido aqui da lesão. A profundidade é regular, com saliências e formação irregular. E aí eu separei agora algumas características aqui para vocês. Tecido friável, ou seja, sangra fácil. Eu tenho uma ulceração ou uma úlcera vegetativa, né, que vocês vão ver que ela vai se espalhando ao decorrer do paciente, podendo apresentar o tecido necrótico. E aí, esse tecido necrótico aqui, a gente não remove, tá, bebê? Não remove, porque você pode sangrar. Então, professor, vou tirar esse tecido aqui. Se você tira, o paciente vai sentir dor e vai sangrar, tá? Se até com a gase, se você passar uma gase aqui, ó, sangra fácil. Imagine você removendo. Ele pode estar sólido ou bem aderido. Você percebe aqui, ó, que esse tecido está mais aderido nesse paciente, tá? O odor já é fétido. Eu vou te ensinar a controlar esse odor. E eu vou ter também o exudato ali presente. Professor, então, como é que eu vou conseguir tratar esse odor? Vou te trazer uma primeira linha, tá? Primeira linha, que aí você pode pensar no carvão ativado com prata. E aí lembra, todo carvão ativado, ele vai ter prata, tá, bebê? Por quê? Porque o carvão ativado, ele trata o odor, e a prata, ela trata a causa do odor, que são essas bactérias. Então, as bactérias presentes ali no leito da úlcera oncológica provocam o odor, e essas bactérias provocando o odor, né, eu tenho que matar elas. Então, se eu consigo matar com a prata, eu consigo já reduzir o odor. Agora, é um paciente paliativo, uma úlcera oncológica, que tem um odor muito forte, e até eu te trago também, é um paciente que pode nem ser paliativo, mas você utilizou o carvão ativado e não deu solução, vocês vão utilizar um antibiótico. E aí lembra, antibiótico é prescrição médica. E aí saiu agora novas resoluções que o enfermeiro pode prescrever antibióticos. Agora, assim, de fato, eu ainda tenho que sentar, ver essa resolução com mais calma para ver se agora a gente pode prescrever o metronidazol, que é o antibiótico que eu vou falar aqui. Admito para vocês que ainda não consegui parar para sentar, analisar todos os antibióticos aqui para a gente conduzir da forma correta. Se você já leu e viu que pode prescrever, tranquilamente. Eu não vou te dar essa informação sólida para eu não fazer uma possível fake news aqui, né? Já estamos perto aí das políticas, então vai ter, só o que vai ter é fake news até lá, né? Então não vou provocar essa fake news aqui para vocês. Vou ainda estudar antes para depois trazer de forma mais segura para vocês, beleza? O professor é sincero. Então assim, vocês vão utilizar o que chamamos de metronidazol. Nidazol. Tem duas apresentações. Tem ele como fosse creme, né? Como fosse um gelzinho. Eu não gosto muito, por quê? Porque ele deixa ali muito melequento, né? As coisas. Porque a úlcera oncológica já tem muito exudato e ele é quase com forma em gel, né? Então vai deixar ali aquela melecada toda. Eu não gosto disso, tá? Então não uso muito o gel. O que é que eu gosto? O creme, né? O gel. O que é que eu gosto de utilizar? O comprimido, né? O CP. E aí esse CP ele tem 250 miligramas. O que é que você vai fazer, bebê? Você vai pegar um pilão, que eu vou desenhar um pilão, ó. Vocês vão pegar um pilão, ou pegar algo aí para macerar. Pega esse comprimidozinho, ó, coloca dentro do pilão. E aí vocês vão bater, né? Vão macerar, deixar ele em pozinho. O que é que vocês vão fazer depois? Vocês vão pegar um soro, desenhar aqui um soro.
Olha o soro bonito. Vocês vão pegar o soro e dentro desse soro, esse soro aqui é um soro de 250 também, tá? 250 ml. Dentro desse soro, eu vou tirar com uma seringa, ó. Pega aqui uma seringa, para vocês nunca vão esquecer mais disso. Uma seringa de 20 ml. Vocês vão tirar 20 ml de soro aqui. Se eu tirei 20 ml, eu tenho que agora 230, não é isso? 230 ml. Então, eu tirei 20 ml aqui dentro desse soro, que agora o soro ficou 230 ml. Onde é que eu vou pegar essas 20 ml? Você vai tacar essas 20 ml aqui dentro desse pilão e vão misturar, certo? O metronidazol com as 20 ml de soro. Depois que você misturar, dissolver ali, vocês vão pegar e vão aspirar todo esse conteúdo, ó. O conteúdo ficou aqui misturado, né? Vocês vão aspirar. Agora a seringa, ela tem 20 ml de soro mais 250 miligramas de metronidazol. Foi isso? Porque eu não peguei aqui o comprimido e esmaguei aqui? Então eu tenho 250 miligramas de metronidazol. O que eu faço com esses 20 ml, professor? Volta para o soro. Você vai voltar para o soro, tá? Volta para o soro. Voltando para o soro, agora eu tenho um soro fisiológico de 250 ml com 250, né, miligramas, porque eu misturei, beleza? Então é isso aqui que vocês irão utilizar, certo? Para limpar e fazer o curativo do paciente. Então você pode colocar como se fosse o PHMB, né? Você coloca uma gazezinha úmida aqui com o metronidazol, deixa agir aí em torno de 10 minutinhos, retira, não precisa limpar, ainda pega uma gaze um pouco mais úmida e coloco também nessa região, tá? E faço o curativo com o metronidazol. Ou você pode limpar em jato mesmo, com soro, né, com metronidazol, limpa a ferida em jato, faz uma limpeza ali adequada e coloca uma gaze úmida com o metronidazol e fecha. Beleza? Vocês irão fazer isso daqui por 5 dias, tá? E eu já te falo, no primeiro dia, o odor já saiu. Ah, professor, então se o odor saiu, eu já não vou mais utilizar. Calma, bebê, porque é um antibiótico, você tem que seguir aqui esse cuidado. Então, você vai seguir por 5 dias. Beleza? Então, faz esse tratamento por 5 dias para a gente otimizar aqui o controle do odor. Esse tratamento é mais para paciente paliativo. Por quê? Para qualidade de vida do paciente. Lembra da história que eu te contei? Foi isso aqui que eu fiz. Foi isso aqui que eu fiz e já entreguei uma qualidade imensa para esse paciente. Mas, professor, então por que eu não posso ficar utilizando constantemente? Porque, infelizmente, tá? Infelizmente, vai causar resistência bacteriana. Porque antibiótico de uso tópico na ferida causa resistência bacteriana. Quem fala isso é o Consenso Internacional de Feridas Infectadas de 2022. Algo bem recente aqui para vocês. Tem o quê? 3 anos, né? Que saiu a resolução. Então, assim, essa estratégia para paciente paliativo com úlcera oncológica. Se você for utilizar no paciente que não é paliativo, é avaliar risco-benefício. É avaliar que o carvão ativado não deu certo, e aí você vai aqui com metronidazol. Sim, professor, e depois dos 5 dias, corre risco de voltar? Com certeza vai voltar. Lembra, isso daqui é para a qualidade de vida do teu paciente. Não é o tratamento efetivo que vai curar o câncer do paciente, não. Porque enquanto tiver as células malignas ali, vai ter essa dificuldade desse paciente fechar. O paciente vai enfrentar esse desafio. Beleza, turma? Então é assim que vocês vão conduzir um paciente com úlcera oncológica. E aí, vamos fazer assim, ó, meu Instagram, para quem é novato aqui, né? Meu Instagram é prof, J-A-O, Victor, tá? Vamos aqui tirar um print e vamos marcar eu nas redes sociais? Vamos lá, vamos, porque tá bonito aqui, ó. O pessoal vai pegar esse esquemazinho e não vai entender nada. Vai lá, tira um print. Vou fazer uma pose aqui, ó. Tira um print. Tira aí, vai. Tirou? Tirou o print? Boa!
Ó, posta lá nas suas redes sociais que eu tenho o maior orgulho de repostar cada um de vocês estudando. E aí, turma, eu tenho o pior estágio de todos, né? O estágio 4. E aí, aqui sim, turma, essa ferida ela tá invadindo algumas estruturas, já é uma lesão mais profunda, já modifica ali um pouco a anatomia do paciente. Às vezes você nem visualiza o limite da ferida. Em alguns casos, o exudato, ele é abundante. É um exudato gigantesco. Você coloca uma plaquinha ali, você já tem que retocar ela ali. Ou você colocou a gase, já tem que colocar novas gases ali, tá? Então, assim, é complexo. Essa relação é complexa. E aí ele tem uma coloração avermelhada ou violácea, porém o leito da ferida encontra-se com a coloração amarelada. Ou pode estar com aquela hipergranulação. E aí, de fato, esse estágio aqui é bem complexo. Às vezes, o paciente, quando vai fazer a cirurgia, né, para remover, é uma cirurgia mais radical. Eu já vi pacientes com câncer em face, que eles fazem? Eles tiram quase a metade da face do paciente, para vocês verem a complexidade que é essa relação. Beleza? Então, assim, é bem complexo essa situação em nossas práticas e com os nossos pacientes. E aí eu te falei que a gente tem a classificação do odor. Essa classificação, dentro do projeto, trago várias outras classificações que a gente pode estar aplicando aqui nos pacientes. Mas aqui para vocês, na noite de hoje, né, eu vou te trazer a classificação do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer. E aí, o que ele vai trazer? Ele vai trazer essa classificação em 2, 3 graus, tá? No grau 1, né, o odor grau 1, esse odor, na hora que você abre o curativo, já sente um odorzinho ali naquela ferida, um odor mais forte. Já no grau 2, ele é um odor mais forte, então você nem abriu o curativo, mas já está sentindo o odor ali no leito daquele, ali ao redor daquele paciente. Então, assim, você chegou perto do paciente, tá com o curativozinho fechado, sentiu aquele odor de ferida, é um paciente oncológico, é um paciente que tem uma úlcera, então ele é grau 2, beleza? Já no grau 3, ele é sentido no ambiente, sem abrir o curativo. Então, aqui minha sala, aqui meu estúdio, ele deve ter uns, sei lá, uns 20 metros quadrados, né? Que é um pouquinho grande aqui o laboratório. Então, assim, digamos que eu abro aqui o curativo do paciente nessa sala. Assim, quando eu abro o curativo, turma, você já, a sala já fica empestada. Ou eu nem preciso abrir. O paciente só chega perto, já sente o odor. Que aqui no caso foi do meu paciente lá, do caso que eu trouxe para vocês no começo da aula. O odor era muito forte. Então, quando abriu o curativo, o odor se expandiu mais ainda naquele ambiente, tá? E é caracteristicamente forte e nausente. E aí, turma, estratégias para quem aqui não consegue, tá? Para quem não consegue ficar com esse paciente perto por conta do odor. Seguinte, dica para a vida. Professor, tenho dificuldade com o odor, mas tenho que fazer o curativo daquele paciente. Qual é a dica que você me dá? Presta atenção. Sabe aquele teu colega que às vezes divide o plantão contigo? Então você vai fazer o seguinte, fulano, eu limpo, ou fulano, eu abro o curativo, removo ali um pouquinho, e depois tu entra e tu faz o restante. Por quê? Porque muitas pessoas, pelo odor ser muito forte, elas não conseguem ficar até o final ali da troca do curativo. Por quê? Porque é natural, né? Tem pessoas que é mais resistente a cheiros do que outras. Então essa que não é mais resistente, bota 2 máscaras, vai ali, faz esse revezamento com a tua colega de trabalho, tá? Para a gente conseguir realizar esse curativo sem o paciente ser afetado psicologicamente. Porque imagina só, você vai lá realizar a troca do curativo e você olha o cheirinho da... Pode, viu? Vocês não vão fazer isso, turma. Ou se não ficar fazendo careta aqui, não, turma. O paciente percebe. Porque aquilo ali já incomoda ele. E já é uma lesão que, por vezes, ele abdica muita coisa do seu dia a dia. Às vezes de estar com a família, às vezes de estar se relacionando com outras pessoas. Porque na cabeça dele, o odor é tão forte que vai ali, infelizmente... Como é que eu posso trazer para vocês? Vai, infelizmente, prejudicar outras pessoas. E que, na verdade, não é,
tá? Que na verdade não é. Mas a gente entende pela complexidade que está passando na cabecinha daquele paciente todas essas situações, tá? E aí sim, esse paciente é um paciente bem complexo que a gente vai ter que conduzir da melhor maneira possível, tá? E olha só, turma, quando a gente fala, eu vou te dar mais uma dica aqui. Quando a gente fala sobre cicatrizar feridas, a gente fala também, certo? A gente fala também da nutrição. Vou te passar um caso que eu peguei. Eu peguei um caso de um paciente que ela estava ficando desnutrida por conta da lesão dela. Professor, como assim? Ela estava ficando desnutrida por conta de uma ferida? Sim, turma. Por quê? Porque a úlcera dela era nessa região aqui, ó. Tá? Nessa região. Que era uma úlcera oncológica do odor muito forte. Essa região é muito perto de quê, ó? Da boca. Agora imagina uma úlcera oncológica de um odor muito forte perto da sua boca, onde passa alimento. Esse paciente, bebê, não conseguia comer direito, não. Sabe por que que ele não conseguia comer direito? Porque passava perto da boca, ó, ele sentia o cheiro. Aí o cheiro da comida, pra gente comer, a gente tem que sentir cheiro, bebê. Então, se você não sente cheiro da comida, você não sente atração pela comida. Então, essa paciente, ela não estava conseguindo se alimentar por conta do cheiro que ela sentia da lesão. E aí a parte nutricional da paciente estava sendo atingida por conta da úlcera oncológica. Tá percebendo a complexidade que essas feridas? É complexo, bebê. Pacientes oncológicos, se você não souber conduzir da forma correta, são pacientes que vai te dar complicações. E aí a gente tem uma condição também que até foi aula do mês passado, de outubro, a gente falou sobre radiodermite. Coincidentemente, essa marca aqui, ó, sem conflito de interesse, tá? Ela disponibilizou alguns produtos para mim e um deles era essa pomadinha aqui para paciente que faz radiodermite, tá? Esse daqui, ó, Flame Active RT, radiodermite. O que é a radiodermite? Quando o paciente ele passa por uma radioterapia, às vezes, aquele tecido lá que faça o rádio, né? Ali a radioterapia, queima, bebê. Queima, vai machucar. E aí, o que é que acontece com ele? O que é que vai acontecer? Infelizmente, tá? Infelizmente, vai machucar. Então, essa pomadinha aqui, ela vai ajudar nesse controle dos efeitos, para não agredir tanto a pele do paciente, porque por vezes queima muito e abre lesão por conta da radioterapia. E aí você vai ter uma radiodermite. Ai, o professor tá cansado. Atendi e vim aqui dar aula, então o professor cansa. Então, assim, esse paciente ele vai ter uma radiodermite por conta da radioterapia. E aí você também vai conduzir esse tipo de lesão em um paciente oncológico. É complexo, né, bebê? E assim, professor, onde é que eu vou dominar tudo isso? No dia 12, agora, tá? Eu vou fazer um evento 100% online, totalmente gratuito para vocês, o Feridas Experience. E dentro desse evento eu vou liberar a Black Friday do projeto 2x+. Então, uma baita oportunidade para quem quer se atualizar, uma baita oportunidade para quem sempre quis entrar dentro do projeto. Dia 12 de novembro é a tua oportunidade de estar se atualizando e receber tudo, a mentoria e o projeto. Tudo pelo preço de um, tá? Então eu vou te apresentar isso no Feridas Experience. Não perde essa baita oportunidade, porque vai ter a Black do projeto 2x+. E eu tenho certeza que vocês não podem perder essa oportunidade. O link tá na descrição, eu também deixei aqui no chat fixado. Nos comentários fixados também aqui do vídeo, eu acho que eu consigo fixar. Então eu vou colocar aqui. Quem está assistindo depois a aula vai ter acesso também no comentário fixado. Então, aonde vocês olharem, vai ter o link do Feridas Experience. Professor, preciso pagar quanto? Nada. Totalmente gratuito para vocês estarem se atualizando, tá, bebê? E aí, gostaram da aula? De coração, de coração. Indicariam essa aula para mais pessoas? Vocês acham que mais profissionais da saúde necessitavam de aulas como essa? Mas assim, eu sozinho não consigo fazer muita coisa. Eu dependo muito de cada um de vocês. De todas as quartas-feiras estarem presentes. De todas as quartas-feiras estar divulgando essa aula para o máximo de pessoas. De estar inscrito no canal.
para não perder essas aulas. Ativa o sino das notificações, porque assim, eu sempre libero também aulas extras para cada um de vocês, tá? E assim, é uma baita oportunidade para vocês estarem cada vez mais se atualizando. Turma, vou ficando por aqui. Agora o professor João vai descansar nessa noite, né? O professor João já trabalhou demais hoje. Tô aqui abrindo a boca. Tô com sono. Eu tenho certeza que você tá abrindo a boca aí também. Mas assim, tô cansado hoje, mas é uma missão que eu tenho com cada um de vocês. Assim, me senti muito mal na quarta-feira passada não ter o nosso encontro. Mas assim, ao mesmo tempo não senti tão mal, porque foi por algo maior, que foi o aniversário da minha avó de 90 anos, tu. 90 anos, a coroa tá com 90 anos e tá nativa, cruzando as pernas. Fico besta com isso. E assim, eu pretendo falhar o mínimo possível com vocês nas quartas-feiras. E sempre quando eu não consigo, eu aviso lá no grupo de estudos, aviso no meu Instagram e sempre fico comunicando cada um de vocês, tá, bebê? Vou ficando por aqui. Beijão, forte abraço e até minhas próximas aulas. Valeu, turma!